Primeiro, quero pedir desculpa pelo atraso, mas também agradecer por vocês terem aguardado. Muito obrigada. Eu sou a Irene Oliveira, psicóloga, sou uma mulher negra, bissexual, cisgênera. Meus pronomes de tratamento são negra. Atualmente estou conselheira presidenta do Conselho Federal de Psicologia. Tá bom. E seguindo na minha autodescrição, eu sou uma mulher negra, meus cabelos são crespos, hoje eles estão presos a um pó de abacaxi. Visto uma camiseta preta, escrito que sem o T, não tem orgulho, uma saia de tule, um sapato amarelo, um rosto bastante amarelo, tem por aqui. Que bom que a gente pode começar a gestão do Conselho Federal de Psicologia, faltando um tempo importante para nós. E queria dizer para vocês que estão aqui hoje, nós ainda nem fizemos a nossa primeira plenária. Né? A gente tomou posse e o Conselho foi em recesso. Agora, no finalzinho de janeiro, nós faremos a nossa primeira ação, que é deliberativa, discussão de pauta, mas a data é tão importante que a gente conseguiu nos organizar pela diretoria e pelos nossos conselheiros e conselheiros e garantir a realização do evento. Eu tenho uma fala que era para eu não ficar falando igual eu estou falando agora. E aí eu vou seguir. Bem, a psicologia é uma ciência de transformação. Transformação na vida das pessoas que constroem pontes e fortalecem vínculos. Estar aqui hoje é celebrar a união de profissionais, de famílias, de ativistas e também de pessoas cidadãs que buscam o mundo e uma sociedade melhor. Bem, para nós, somos do Conselho Federal de Psicologia, a gente carrega em nós a convicção de que nenhuma pessoa deveria buscar a sua identidade e a sua utilidade sozinha. É uma busca coletiva, é algo que a gente faz no encontro, é algo que a gente faz na troca. O papel da psicologia, junto às infâncias e adolescências trans, ele tem sido promovido pelo Conselho Federal. E esse nosso evento aqui de hoje é um evento cultural, celebrativo, mas também político. Ele vem para a gente poder pensar exatamente o Dia da Visibilidade Trans, para que a gente possa, com expressões culturais, saberes técnicos e movimentos sociais, ampliar o diálogo sobre as vidas trans no Brasil. Buscamos abrir um campo de fabulação crítica, política e ética sobre as experiências de crianças e adolescentes de gênero diversas, reconhecendo tanto os desafios estruturais que são enfrentados por essa população, quanto as potências que emergem de suas existências. Em um contexto marcado por violências, exclusões e disputas normativas, nossa proposta é afirmar a cultura como um espaço de produção da vida, do sentido, de cuidado e de reconhecimento, bem como a construção de novos horizontes possíveis. A psicologia brasileira tem um compromisso inquestionável com o cuidado e a promoção de direito de todas as crianças e adolescentes. A prática ética e política da nossa profissão, ela está garantida nos princípios fundamentais do nosso Código de Ética Profissional, mas também em diálogo com vários acordos e declarações universais. Bem, a psicologia, pelo menos essa que a gente conquistou, que sai de uma eleição tão recente, ela afirma e reafirma que vai expressar uma atuação no enfrentamento de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Vocês devem conhecer bem, e é muito gostoso e confortável até falar com o público para o qual eu olho e me identifico. Então, acredito que vocês conheçam as nossas resoluções, a 0199
e a 01 de 2018, que reconhece e regulamentam as nossas práticas de como tem que ser o exercício profissional, garantindo respeito e promoção da diversidade. Já estou encerrando. Pessoas trans também fazem a psicologia brasileira e toda a nossa categoria pode contar com a psicologia como instrumento de enfrentamento à transfobia, ao cissexismo e de garantia de direitos humanos. Por fim, em nome do plenário 2.0 do CFP, gostaríamos de agradecer a presença de cada pessoa aqui, cada entidade parceira, cada pessoa que aceitou nosso convite e desejamos a todas, todos e todes uma excelente noite e uma ótima atividade. Queria muito agradecer uma pessoa que eu estou procurando e não estou achando, que é o Franklin, que é assessor do gabinete do ministro de Saúde, a Laura Brasil, que é do Fórum Nacional de Gestores e Gestoras de Política LGBT. Muito obrigada. Vamos lá? Então, chamo para estar aqui conosco, para a gente começar essa noite, já a partir da reflexão cultural, Casa Dionísia. Obrigado. Boa noite, gente. Eu me chamo Caio Aquarela. Algumas pessoas aqui me conhecem e sabem que quando aparece uma oportunidade dessa, eu gosto de escrever cartas. E eu escrevi uma, que eu vou ler aqui para vocês, antes da gente começar a nossa apresentação, tá certo? Boa noite a todos. Nós somos a Casa Dionísia e hoje estamos aqui para falar um pouco sobre a cultura ballroom e como ela dialoga diretamente com o mês da visibilidade trans, especialmente quando falamos e pensamos nas existências, direitos e possibilidades de vida de crianças e adolescentes trans. Essa é uma cultura que surgiu na década de 60, no contexto do Harlem Renaissance, em Nova York, onde, após sofrer racismo numa competição de desfile, Crystal LaBeija se junta com as suas e cria uma tecnologia social para pessoas negras, latina, LGBTQIAPN+, sobretudo as travestis. Não é apenas uma linguagem artística ou um evento cultural, porque diz muito sobre as nossas vidas. Surge quando corpos que são sistematicamente marginalizados da família, escola, trabalho, políticas públicas constroem seus próprios territórios de pertencimento. Os bailes e as casas nascem como espaços onde aquele corpo que era tratado como erro passa a ser referência. Funcionam como famílias escolhidas, estruturas de cuidado mútuo, compartilhamento de saberes, oferecendo aquilo que muitas vezes foi negado pelas instituições formais, que é reconhecimento, pertencimento, transestralidade e continuidade. Quando pensamos a ballroom a partir da psicologia, é necessário deslocar o olhar individualizante do sofrimento psíquico, porque não nasce na pessoa, mas em contextos marcados por transfobia, racismo, capacitismo, desigualdade social e negação de direitos. Quando eu digo que a cultura ballroom produz saúde mental para a população LGBT, é porque aqui dentro se cria espaços de escuta, as pessoas têm suas identidades valorizadas, não questionadas e nem patologizadas, os vínculos comunitários são fortalecidos e redes de apoios que se sustentam o dia a dia são criados. Sem romantizar, porque os conflitos eles existem. Existe a transfobia, existe o racismo e tudo mais. Esse cuidado ele acontece no corpo, na coletividade e na cultura, e não no que conhecemos como clínica tradicional. Nada contra a clínica tradicional, tá? Quando falamos de crianças e adolescentes trans, falamos de pessoas que muitas vezes crescem sem referências positivas de futuro. Aprendem desde cedo que suas existências são um problema, confusão ou ameaça, o que produz medo, silenciamento e sofrimento. A ballroom vai contra essa lógica quando cria espaços onde essas identidades são reconhecidas e afirmadas, como, por exemplo, o bailinho, que vai acontecer amanhã, a partir das 15 horas, no Teatro dos Bancários. Está todo mundo convidado. E ao entrar em contato com a cultura, vêm pessoas trans mais velhas vivas, criando, trabalhando, liderando, cuidando umas das outras e projetando o futuro.
Isso comunica algo fundamental, que é possível crescer, é possível existir e é possível, sim, viver com dignidade. O ver pessoas trans mais velhas vivas não é apenas representatividade, é proteção psíquica, é construção de horizonte e é redução de sofrimento. A Casa Dionísia se insere nesse campo com a prática territorial dessa lógica de cuidado, articulando cultura, educação, formação e convivência comunitária, especialmente no contexto da ocupação cultural Mercado Sul Vive, em Taguatinga. É importante reconhecer que a nossa prática expressa a cultura como direito, o pertencimento como estratégia de cuidado e a coletividade como condição de sobrevivência para as nossas vidas. Essa discussão ganha ainda mais relevância no mês da visibilidade trans, porque visibilidade sem cuidado pode se transformar em exposição e violência. Para crianças e adolescentes trans, visibilidade precisa estar acompanhada de proteção, espaços seguros e de práticas que reconheçam suas existências sem correção ou patologização. Trazer esse diálogo para o Conselho Federal de Psicologia é afirmar que o cuidado em saúde mental não acontece apenas dentro do território, mas também nos espaços culturais, nas redes comunitárias e nos territórios onde a vida acontece. A psicologia tem muito a aprender com a Ballroom sobre escuta sem apagamento, acolhimento sem correção e ética comprometida com a vida concreta. Quando falamos de crianças e adolescentes trans, o compromisso ético é garantir que essas existências sejam reconhecidas como sujeitos de direitos, com acesso à proteção, à dignidade e ao futuro. E o ECA diz muito sobre isso. A Ballroom nos ensina que ninguém se sustenta sozinho. É na construção coletiva que crianças e adolescentes trans encontram possibilidades reais de permanência e de vida. Dito isso, eu queria chamar a Ciel para a gente começar, para mostrar um pouquinho para vocês o que a gente faz quando a gente se encontra. E é isso. Boa noite. Uma salva de palmas, Caio Aonija. Muito obrigado, irmão. Então, antes de mais nada, primeiramente, boa noite. Meu nome é Cielen, eu sou overall prince da Casa Dionísia, e a gente vai começar agora assim, a performar aqui. Eu queria pedir para o pessoal que está mais para cá, tipo, tomar um espacinho também, porque a gente também é um pouco espaçosas, expansivas. Bom, então vamos lá, DJ, por favor, solta o som. Ó, vamos lá, vamos lá. Na palma, na palma. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vou começar agora a chamar a primeira categoria. Face. É sobre rosto, beleza. E eu vou chamar agora aqui a minha irmã, Princess Garnet Onija. Na palma, na palma. Face, face. 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 Face, face, face. I J-A-A-A-O-N-I 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 J-A-A-A. Toda guerreira carrega sua espada. Onija não para, Onija não para. Toda guerreira carrega sua espada. Onija não para, Onija não para. Uma salva de palmas pra Garnet Onija! E agora, é ele, o Prince da casa, Wi-Fi Onija! Na palma, na palma! Na palma, na palma! Na palma, na palma! O-N-I! O-N-I! J-A-A-A! O-N-I! J-A-A-A-O-N-I! J-A-A-A! Face, face! Face, face! Face, face! 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 Eu amo! Uma salva de palmas pro Wi-Fi! E agora ela! Nossa ancestral! A mais ancestral de todas! Fecha Onija! Na palma, na palma! Na palma, na palma! J-A-A-A-O-N-I 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 J-A-A-A. Beleza originária! Beleza originária!
ô ninja, não para, ô ninja, não para. Toda guerreira carrega sua espada, ô ninja, não para, ô ninja, não para. Uma salva de palmas! E agora, nosso irmão caçula, ele, Kaiowá, o ninja. Na palma, na palma, na palma. O-N-I-J-A-A-A-O-N-I-J-A-A-A. Todo guerreiro carrega sua espada. O ninja não para. O ninja não para. Todo guerreiro carrega sua espada. O ninja não para. O ninja não para. Uma salva de palmas para Kaiowá o ninja, nosso novo irmão. E agora, sem mais delongas, e não menos importante, nossa overall princess, Ciel o ninja. Palma, palma. Na palma, palma, pra mandar a energia. I-J-A-A-A-O-N-I-J-A-A-A-O-N-I-J-A-A-A. Toda guerreira carrega sua espada. O ninja não para. O ninja não para. Toda guerreira carrega sua espada. O ninja não para. O ninja não para. Ok, Ciel. Ok, não sei. Então vamos lá, vamos lá. Nossa próxima categoria agora é Runway. É sobre caminhar, não é sobre dançar. Então vamos lá, vamos começar novamente com a nossa irmã Garde Negra, o ninja. Ok, let's go, Garde Negra. I-J-A-A-A I-J-A-A-A-O-N-I J-A-A-A-O-N-I J-A-A-A. Guerreira, carrega sua espada. O ninja não para. O ninja não para. Toda guerreira carrega sua espada. O ninja não para. O ninja não para. Runway, runway, come to the runway, come to the runway, come to the runway, come to the runway. Oh, uma salva de palmas! No shit! E agora, seguindo a nossa linha, novamente o Prince Wi-Fi o ninja. Let's go, Prince! Runway, come to the 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 runway, come. Oh, come. Run away. Oh. Whoa. A Jonija, não adianta fazer barraco. Ela sabe o caminho babado. Ancestralidade Jonija, não adianta fazer barraco. Ela sabe o caminho babado. Uma salva de palmas. E agora? Foi um face ancestral e agora é o caminhar ancestral, né? Fechar o ninja. Na salva de palmas. Ancestralidade o ninja, não adianta fazer barraco. Ela sabe o caminho babado. Ancestralidade o ninja, não adianta fazer barraco. Ela sabe o caminho babado. Ancestralidade o ninja, não adianta fazer barraco. Ela sabe o caminho babado. Idade o ninja, não adianta fazer barraco. Não sei. Uma salva de palmas. E agora ele, Kaiowá, o ninja.
Eles abrem caminho babado, eles abrem caminho babado. Ancestralidade Onísia, não adianta fazer barraco. Eles abrem caminho babado. Caminho babado. Uma salva de palmas. Mais uma vez, a gente vai trazer um walk de overall da nossa overall princess, Ciel Onísia. Lidade Onísia, não adianta fazer barraco. Ela vem no walk babado, ela vem no walk babado. Ancestralidade Onísia, não adianta fazer barraco. Elas abrem caminho babado, elas abrem caminho babado. Ancestralidade Onísia, não adianta fazer barraco. Elas abrem caminho babado, elas abrem caminho babado. O-N-I-J-A-A-A, 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 O-N-I-J-A-A-A. Não sei. Vamos lá. Obrigado, obrigada. E agora, nossa categoria, uma das categorias principais, assim, quando você fala ballroom. Vamos lá. Vogue Old Way. Na palma, na palma. Na palma, na palma. Vamos começar com ele. Caio Onísia. Vem no velho jeito, vem. Oi, vem no velho jeito. É no old do old do old way. Old do old do old way. Ele vem no velho jeito, vem. Ele vem no velho jeito, vem. Oh, ele vem no velho jeito, ele vem no velho canto. Ele vem no velho canto. Onísia, não para. Jogando um old way, jogando ele para. Não mostra sua espada, mostra aqui agora. Quero ver se na bal seu cante apavora. Eu não sei. Uma salva de palmas pro Caio A. E eu queria mostrar um movimento que é de valorização para quando a gente dá o dip, né? Que é pagar. Então toda vez que alguém fizer algo no chão, pode pagar. A gente paga para mostrar a valorização e mostrar que essas pessoas elas estão sendo reconhecidas independentemente. Então a forma de pagar o dip na ballroom é esse momento onde realmente estamos prestando atenção na sua performance e você tá arrasando, entende? Então sempre que alguém for dar um dip, a gente paga, exatamente, não sei. Então eu vou chamar para demonstrar o velho jeito, que é o old way, a nossa princess, Ciel Onísia. Let's go, overall. Palma. Não adianta fazer barraco. Ela vem no old way babado. Ela vem no old way babado. Ancestralidade Onísia. Não adianta fazer barraco. Elas abrem caminho babado. Elas abrem caminho babado. Brrr, tchururau. Ela é brrr, velho tchururau. Ela vem no velho jeito miau miau. Ela vem no velho jeito miau miau. Ela vem no velho jeito miau miau. Ela vem no velho. Vem no velho. Vem no velho. Au! Eu disse eu disse 2. Eu disse 3. E segura essa pose pra mim. Não sei. Ela tá assim hoje. No velho jeito. Bom, e agora? Agora aquela master de todas. Vogue Femme. Essa tem um texto que vocês só já vi em algum lugar quando falaram de ballroom. Vamos lá. Vou começar com o Prince Wi-Fi Onísia. Vem, joga seu pussy cante. Quero ver se você bota aqui no chante. Joga o pussy cante. Quero ver você catar meu chante. And the brrr giri meow. And the brrr ki tia. And the brrr down. And the brrr ki. And the brrr ta. And the brrr cat. And the brrr giri meow. Kitty meow. Kitty meow. Pussy cante meow. Pussy meow. Eu disse 1, eu disse 2, eu disse 3 e segura. Oi, segura essa pose pra mim.
Então vamos lá, vamos lá. E agora, a nossa outra Princess. Princess Gardner, Onija. Na palma, na palma. Na palma, na palma. Na palma, na palma. O-N-I-J-A-A-A. 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 Toda guerreira carrega sua espada. Onija, não para. Onija, não para. Toda guerreira carrega sua espada. Onija, não para. Onija, não para. Ah! Não sei, não sei. Não sei, não sei. Não sei, não sei, não sei, não sei, não... Ah! Ah! Quem mais vai jogar? Vai jogar? Então tá. Então vem jogando Ciel. Selene do céu. Jogando Ciel. Cadê a palma, palma? Pra dar uma energia. Cadê a palma, palma? Então vem, Onija. Brrr, tiri down. Brrr, kitty now. Brrr, tiri. Brrr, tiri. Brrr, tiri. Ow! Brrr, kitty, con. Brrr, kitty, con. Brrr, kitty, con. Come on. Woo. Ow. Oh. 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 Brrr, tiri, cut. Ela vem jogar na ball, vem jogar no seu pussy cut. Ela joga pussy. Joga cut. Joga pussy. Joga o pussy cut. Não sei. E é isso, gente. O Vogue, ele é babado. Você não vai jogar. Joga um duck walk. Só um duckzinho. Oh! Cante de originária. Cante de originária. Cante de originária. Ela é de Abiaiala. Cante. Ah! Não sei. Ancestralidade, Onija. Não adianta fazer barraco. Elas abrem caminho babado. Ah! É isso, amor. E agora? Essa foi a nossa categoria Vogue. Mas salve de palmas pro Vogue, gente! E agora, pra finalizar, nossa última categoria se chama Realness. Realness na Ballroom é uma categoria só para pessoas trans mostrarem a realidade delas dentro da passarela. E por isso nós queremos convidar aqui todas as pessoas trans a estar aqui com a gente agora no palco, por favor. Vem. Vem de realidade. Mostra a realidade trans e não binária. Vem de realidade. Mostra a trans e não binária. Vem. Eu quero ver. Vem. Só falta você. Vem. Eu quero ver. Vem. Só falta você. Isso é a realidade. Avisa. Que linda. Uma fotinha. Só pra lembrar que ninguém se faz sozinho. Se a gente tá aqui é porque não é só a gente, vocês estão aqui com a gente e vamos construir nossa vida dia a dia juntos. E é nóis. E é isso, muito obrigada! Nós somos a Casa de Onija e esse foi um pouquinho do que a gente faz. Boa noite! A Glória é trans.
Vamos comigo. A glória é? A glória é? A glória é? Vocês entenderam. Muito obrigado, gente. Boa noite. Ai, que babado. Obrigada, Moras. Gente, Casa Dionísia, muito obrigada pela belíssima apresentação. Cultura Ballroom é resistência, é beleza, é história e é comunidade. Obrigada. É para isso que a gente está aqui, né, meu amor? Para arrasar. Axé, obrigada. Gente, obrigada, presidenta. Obrigada pela abertura de caminhos, por isso tudo que a gente está fazendo. Acho que todo mundo fica muito feliz da gente, como você falou, né, Ivania, da gente poder começar a nossa gestão assim. Obrigada, Axé. Gente, estou respirando. Eu sou Jaqueline Gomes de Jesus, conselheira, sou uma mulher negra, trans, estou com um vestidinho branco, com uma cúfia palestina, com um monte de coisa, com bolsa vermelha, papéis, uma sapatilha dourada. Estou aqui no palco para a gente começar a parte de debates. E eu, antes de chamar o pessoal aqui para compor a mesa, lembrar vocês, eu pedi para distribuir cópias de um capítulo de um livro, né, que eu participei, que se chama Crianças e Adolescentes Trans, Questões do Nosso Tempo. É um livro de 2016. Acho que foi o primeiro livro que a gente conseguiu fazer focado nas questões de várias crianças e adolescências, e eu pude construir, não especificamente sobre crianças trans, mas ele fala dos adultos, Memórias de Adultos Trans. Quando vocês receberem, vocês podem ler depois com calma, é um estudo que eu fiz com mais de 300 pessoas trans, sobre como esses adultos entendiam a infância que eles tiveram, em que momento que eles tiveram o reconhecimento deles enquanto pessoas trans. Que a gente tecnicamente chama de epifania, tá? Quando a pessoa reconhece, olha, eu sou trans, né? E uma coisa que eu queria ressaltar, eu começo esse capítulo com uma jovem trans, uma pessoa não binária, a Kayla Lucas, para falar de por que a gente está discutindo isso aqui hoje. É pela vida e não pela morte das nossas crianças e adolescentes. Muitos não querem que a gente fale disso, mas é um compromisso nosso, né, presidenta, como psicologia, de que nós lutamos pelo acolhimento, pela vida, não pelo silenciamento, e dizer que crianças trans e adolescentes existem, nós estamos juntas sempre para fazer essa diferença, né? Como também esse impacto da transfobia afeta os adultos, de várias formas, da saúde física, saúde mental, da saúde integral. Então, de fato, já é suficiente dizer que as crianças e adolescentes trans estão sofrendo. O Conselho Federal de Medicina, neste momento, tem uma resolução que impede o acesso das crianças e adolescentes trans à saúde integral. Eu tenho algumas companheiras e colegas que são de vários campos, principalmente da medicina, que atuam com crianças e adolescentes trans, não estão podendo prescrever medicações, acompanhamento, então estão sofrendo. Pais responsáveis de crianças e adolescentes trans que têm vários problemas, para dizer que a gente não tem esse posicionamento, que a gente, como psicologia, pensou, e que é importante que vocês tenham esse impacto. As crianças e adolescentes já seria suficiente, mas também quem rodeia elas, as famílias, as comunidades e os adultos. Então, vamos dar início agora ao nosso momento de debate. Gostaria de convidar ao palco as pessoas convidadas. Meu companheiro Zé Carvalho de Paula. Psicólogo clínico, psicanalista, supervisor, pesquisador, doutorando em psicologia clínica pela PUC de São Paulo, integrante do 20º plenário do CFP. Convidar também minha amada Daniele Campelo. É psicóloga clínica e analista do comportamento, especialista em neuropsicologia e direitos humanos pelo Fiocruz, atuando no atendimento clínico de crianças trans, unindo a prática assistencial à pesquisa em saúde mental infantil. E, querido Vinícius Mota,
Psicólogo, mestre em políticas públicas para a infância e juventude, servidor da Secretaria de Educação, psicólogo clínico e atualmente coordenador de saúde mental da ONG Minha Criança Trans. Tamires, nossa estrela. Tamires Nunes, todo mundo é astro, tá, gente? Não fica com ciúme, não. Conselheira no Conselho Nacional de Direitos da Criança e Adolescente. Conanda, beijinho. Bem-vinda. Do Conselho Estadual LGBTI+, de São Paulo, fundadora e presidenta da ONG Minha Criança Trans. E eu digo que é mãe, né? É mãe de criança trans. Então, gente, eu, na verdade, fiz a fala de abertura antes da vinda de todas vocês. Vou usar a linguagem inclusiva, para tratar todo mundo no feminino, todo mundo aqui é pessoas, então, de todas vocês. Deixa eu ressaltar, temos mais autoridades aqui. Desculpa, quem for autoridade, pode passar para a equipe o nome, porque aqui da frente eu fico meio doida, mas queria ressaltar aqui a Catarina, nossa querida presidenta da Associação Brasileira de Estudos da Transhomocultura. Catarina Dalpícola. Gente, é a maior e única associação de pesquisadores, especificamente pesquisadores sobre diversidade sexual, étnico-racial e de gênero da América Latina. Então, arrasa. Eu já fui presidenta. A Andrei Lemos, nossa estrela amada, amiga, companheira da Fiocruz da Saúde, militante LGBT, da UNA LGBT, Movimento Negro. Leonardo Luiz, arrasando aqui também, representante, governo DF, ainda para falar dele. Está ocupando. Gente, vai passando os nomes. Tá. Tony, tem um monte de gente maravilhosa, amo vocês. Então, vamos lá. Depois a gente vai abrir um momento de debate, vocês vão ter tempo, meia hora. Cada uma de vocês. Eu e o Carol, eu acho que eu tomei mais ou menos 10 minutos. Tinha 10 minutos, Carol tem 10 minutos. Ele que vai comandar a mesa, está na mão dele depois, vou ficar aqui de enfeite, diva. Chegou Socorro, nossa estrela. Astra. Vamos lá. E é contigo, roteiro. Vocês têm 20 minutos. Ele que manda, eu só fico bonita. E depois debate, 30 minutos. E, no fim, a Medro cantando. Beijo. Boa noite a todas as pessoas. Sou Daniele, sou uma mulher cis, sou uma mulher lésbica. Olha, eu tenho uma dificuldade imensa para falar sentada, assim, então vou me levantar e vir para um cantinho. Como é difícil a gente ficar nessa posição, mas eu me sinto mais confortável. Eu sou uma mulher branca, uma mulher de cabelos castanhos, olhos castanhos. Eu estou usando hoje uma blusa florida, é uma blusa com rosas, tem algumas folhas verdes, o fundo da blusa é de cor azul. Eu estou usando uma calça jeans e um sapato na cor verde. E eu digo que é uma honra estar aqui hoje, né? Obrigada a todas as pessoas. Eu espero que esteja vendo todas aí. Agradecer também a equipe de intérprete de Libras que está aqui com a gente, trazendo mais acessibilidade e inclusão para esse evento e dizer que energia boa desse lugar, né? Eu digo para a Jaque que, puxa vida, é difícil falar nesse espaço. Eu estou vendo alguns rostinhos, tem pacientes meus por aqui também. Que bom encontrar vocês por aqui. Então, hoje a minha atuação é uma atuação clínica, né? Na clínica eu atendo crianças e adolescentes trans e fui aluna, Jaque foi minha orientadora na Fiocruz também, eu estudo sobre o cuidado em saúde mental de crianças trans. E quando essas crianças chegam para mim na clínica, o meu maior desafio é eu encontrar pares para discutir, para a gente fazer a discussão clínica, né, sobre o processo de cuidado, eu encontrar estudos científicos sobre o processo de cuidado em saúde mental de crianças trans. Então, para mim foi um mega desafio quando essas crianças chegam, mas eu tenho os pares para trabalhar e aí eu tenho a minha dupla de trabalho, é uma mulher trans também, Ana Paula Bennett, e aí eu encontro a Jaque, toda essa turma da Fiocruz, que é fantástica também. E é isso, esse é um espaço que ele tem uma energia muito boa e a gente se sente muito bem aqui dentro, né? Nós estamos, todas as pessoas acolhidas aqui, que delícia estar nesse lugar, né? E hoje a gente está com essas figuras fantásticas aqui também, né? O Vini, né? Poxa vida, que bom encontrar você por aqui.
E dizer dos desafios da clínica também, né? Na clínica é um desafio para a gente, porque quando essas crianças chegam, nem sempre a família chega preparada também. Óbvio que não, né? A gente vai ter algumas dificuldades. Então, eu estou chegando com essa criança, Dani, e a gente tem muito do... Tem como você avaliar melhor, assim... Ela vive muito com a irmã, né? Então, assim, é uma criança que está sempre com a irmã. E também, se eu for comparar, olha, porque o irmão também, quando era criança, gostava do sapato, né? Enfim, então, sempre pedindo para que a gente faça uma avaliação com um viés mais neuropsicológico também, né? Não tem como você dar só mais uma avaliada, assim, para ver se a gente está falando mesmo disso. Então, que desafio para a clínica, né? A gente que está na clínica hoje, tanto para crianças e com adolescentes. Mais recente, eu recebi uma família e o pai me traz, que está estudando bastante sobre isso, e aí ele diz assim para mim, olha, mas eu vou te fazer uma coisa, eu já entendi, eu estudei, estou aqui de braços abertos, mas eu queria que você avaliasse um pouco melhor, porque ele agora está falando que é um homem trans gay, sabe? Tá vendo o que está acontecendo? Será que não tem como a senhora avaliar melhor? Porque parece que, eu não sei, mas a gente está falando de pessoa trans, né? Então, assim, que dificuldade. É importante a gente trabalhar com as famílias também, né? Porque a família precisa compreender esse processo, é importante que a família tenha essa compreensão. E a gente não tem dúvidas de como o processo de cuidado, ele é um processo que a gente tem mais leveza, né? Quando essa família está com a gente, quando a família acolhe também, né? E quando a família compreende, né? Então, o papel da família é fundamental. A gente sabe que nem sempre a família é quem está ali, mas se a gente for parar para pensar, é o primeiro lugar de desenvolvimento dessa criança, né? E ali não pode ser um bloqueio, ali não pode ser uma barreira. Ali a gente tem que trabalhar como uma ponte, né? E a minha fala hoje, sei que daqui a pouco a gente vai falar muito mais sobre isso, mas é dizer que essas crianças existem, elas precisam de cuidado, precisam de acompanhamento, e nós, da psicologia, precisamos de mais pessoas juntos, né? Precisamos de mais pessoas juntas para que tenhamos mais pessoas profissionais atuando nessa área, né? Mas atuando de forma ética, que compreenda esse processo também. Então, a chamada da gente é que as pessoas profissionais, psicólogos e psicólogas estão por aí, venham, precisamos de mais desse time. Obrigada. Oi? Bom, eu sou Tamiris Nunes, eu sou uma mulher branca, bissexual, estou com um macacão vermelho e um blazer verde-limão, tenho cabelos loiros levemente ondulados, na altura dos ombros. Para quem tem alguma baixa escuta, falo dessa direção. E eu sou mãe da Agatha Maria, que é uma menina trans, atualmente 10 anos e 11 meses, mas que ela considera que ela tem quase 15. A transição da Agatha aconteceu aos 4 anos de idade, em um momento em que pouco se falava sobre crianças trans. E principalmente crianças trans tão pequenas. Quando eu cheguei no ambulatório especializado de crianças trans, eram mais crianças mais velhas, ela era a catatal. Mas a transição dela começou muito antes. E, mais ou menos por volta de 2 anos e 3 meses, eu percebi que aquela minha criança, o meu menino, vou me permitir falar dessa forma, porque eu estou falando para vocês entenderem a situação, não tinha um comportamento adequado, iguais outros meninos tinham da mesma idade. E eu procurei uma psicóloga. Procurei uma psicóloga com uma parede cheia de diplomas. Uma psicóloga que eu investi um valor, que eu investi a confiança, que eu investi a minha família. E depois de mais de pouco de 8 meses de atendimento, ela me chamou para uma consulta. Ela fez consultas da criança só comigo, criança com o pai, criança sozinha, eu sozinho, o pai sozinho, a criança com a irmã. E depois de 8 meses, mais ou menos, ela me chama para uma consulta e fala assim, então, a tua criança não entende o universo masculino mesmo.
Mas a culpa não é da criança. Mãe, são 10 horas da manhã, você está de maquiagem em salto alto. Você não sabe ser mãe de um menino. Você não está conseguindo apresentar o universo masculino para este menino. E, gente, dá para perceber que eu não sou uma pessoa muito básica, né? Pela combinação aqui. Pai, você trabalha demais. Se você ficar mais em casa, esse menino vai ver um pai. Ele só vê a mãe. Porque eu tinha um acordo na minha família naquela época que eu resolvi viver a maternidade integral. Então, eu ficava em casa com a criança e o pai trabalhava. E ela nos responsabilizou. Ela chegou a indicar que se eu tivesse um cachorro, um macho, também ia ajudar. Tá lá. O cachorro não cumpriu a missão dele nem por um dia. Eu vou ter que aguentar a Bess por 16 anos. Entendeu? Sabe o que aconteceu quando eu saí daquele consultório? Eu saí aliviada. Porque, como mãe, o problema não estava na minha criança, estava em mim. E se estava em mim, eu tinha o poder de resolver. Eu cortei os cabelos muito curtos, cortei as minhas unhas, tirei os meus brincos, passei a andar só de calça jeans, tênis e blusinha. Por 2 anos, eu não usei maquiagem, eu não usei salto, eu não trouxe nenhuma referência feminina. Todos os brinquedos da Fisher Price, galinha pintadinha, tudo que era lúdico, adequado para uma criança de 2 anos e 3 meses, saíram da minha casa e entrou heavy metal, Beatles, Michael Jackson, DC, Marvel, só isso. E eu posso dizer aonde eu cheguei para vocês. Eu cheguei no inferno. Quanto mais eu reforçava e mais seguia as orientações daquela psicóloga, mais a minha criança dizia que eu não estava entendendo. Que aquilo não era o que ela queria. E aí vocês vão me perguntar, por que eu não mudei, não recalculei de rota antes? E eu vou dizer, porque ela tinha uma parede cheia de diplomas. E eu era só uma mãe de primeira viagem. Uma mãe que não sabe o que faz, uma mãe insegura, uma mãe que teme errar. E ela tinha uma parede cheia de diplomas. Eu só recalculei a rota quando a minha criança, com 3 anos, 11 meses e 15 dias, chegou para mim e falou: mamãe, eu posso morrer hoje para nascer uma menina amanhã? Aí eu falei, chega. Aquela psicóloga não sabe o que fez. Alguma coisa está muito errada nessa história. E aí, eu só consegui responder, meu amor, só não morre. Porque se você morrer, eu morro. A gente vai ter que dar um jeito nisso. Saí desesperada, correndo atrás de informação, correndo atrás de conhecimento, correndo atrás de apoio. Encontrei um caminho muito vazio. Comecei a ser julgada, vizinhos começaram a não andar no elevador comigo, a escola fez baixo-assinado para a gente ser expulso. Eu fui chamada no conselho tutelar mais de 10 vezes, em cidades e estados diferentes até hoje. E nunca o pai foi chamado, tá? Só a mãe. Porque ele era o louco que não conseguia, ele era o coitado que não conseguia controlar a louca, que sou eu, no caso. Foi muito difícil. Mas uma das coisas mais difíceis, e quase ninguém falava, é que para aquela criança ser feliz, da forma com que ela se entendia, o meu filho e todos os sonhos e planos e expectativas ia morrer. Eu não enterrei um filho no caixão. Eu enterrei o meu filho, tudo que eu sonhei para ele, a imagem afetiva, o nome que eu escolhi quando eu tinha 14 anos, e eu tinha certeza que eu ia ter um menino, e eu tinha certeza que ia ter aquele nome. Eu enterrei dentro de uma saia de tutu, com uma boneca na mão e uma fivela na cabeça. E nem por isso deixou de doer. E quando eu entrei numa depressão fortíssima, perdi mais de 15 quilos em 1 mês e meio, porque eu não conseguia comer. Do tanto que me doía me despedir daquele menino, eu fui para outra psicóloga. E sabe o que ela me falou? Acorda, o teu luto é imaginário. Mesmo quem está perdendo um filho é quem está lá no hospital, é quem está no cemitério. Você não está vivendo o luto. Por que eu estou trazendo esses fatos da minha vida para vocês? É para me vitimizar? Não, porque eu já estou trabalhando eles em terapia. Mas é para vocês entenderem que quando a gente chega para vocês, com as nossas famílias, com os nossos sonhos, com as nossas crianças, com os nossos traumas e com as nossas dores, vocês podem ou nos ajudar a enxergar o caminho, ou vocês podem nos fazer geral.
Desculpa a palavra, não podia falar. Pode falar palavrão? Está liberado. Ou vocês podem nos ajudar a chegar no fundo do poço. E essa é a responsabilidade que hoje eu espero dos profissionais de psicologia. Que peguem na mão das famílias e nos levem para o caminho do amor, do acolhimento. Que entendam também o nosso luto. Que entendam também a dor da família, a dificuldade do entendimento. Mas que não nos abandonem. Que não nos condenem pelo que a gente veste. Que não nos condenem pela nossa postura, pela nossa ideologia política, pelo que for. É preciso entender, e aqui eu falo por vários pais e mães, nenhum pai ou mãe sonhou em ter uma criança trans. Mas a gente reúne todas as forças para acolher as nossas crianças e adolescentes trans. E a gente vai ter forças, às vezes, só se vocês segurarem na nossa mão. Então, o que eu peço hoje é, se especializem, estudem, porque a gente vai precisar que vocês segurem na nossa mão. A gente precisa ajudar os nossos filhos e talvez, em muitos momentos, a gente nem saiba como fazer isso. E vocês vão ser o caminho que vão falar, calma, respira. A gente vai conseguir. A gente vai chegar lá. Vamos construir esse caminho, vamos por esse lugar. A gente precisa de um lugar seguro para poder desabar. E vocês, muitas vezes, vão ser o único lugar. Porque eu gostaria de falar que foi só isso que aconteceu com só a minha família, mas não foi. Nós somos famílias que somos violentadas na escola, somos famílias que somos violentadas no emprego, na religião, em vários espaços que ocupamos. Porque se uma pessoa trans escolheu ser trans para muitos, a criança trans é uma aberração. É fruto de pais disfuncionais, de uma mãe maluca, de uma família que não sabe o que é, de uma mãe que queria ter um filho e teve outro, e não é nada disso. Então, muitas vezes, a gente não consegue acolhimento em lugar nenhum. E foi nesse vão do acolhimento que veio a ONG Minha Criança Trans. Que foi quando eu conversei com uma, conversei com duas, conversei com 3. Atualmente somos 800, mas já passaram mais de 2.000 famílias por nós. É sobre amar, mesmo quando dói. Mesmo quando não restou nada. Mesmo quando tudo está difícil, mesmo quando todo mundo soltou a nossa mão. E só para finalizar, muitas pessoas devem estar perguntando, mas por que o luto? Né? Só mudou de roupa, só mudou de nome. E na verdade não. Mudou o amor e mudou os sonhos. O meu menino era fruto do meu sonho desde os meus 14 anos. Eu falava que eu queria ser mãe e quantos filhos viessem até eu ter um filho homem. No primeiro filho homem, eu pedi vasectomia para o meu marido na época. Porque eu já tinha o meu menino, eu não precisava de mais nada. Eu falava, Deus me livre, me vem uma menina. Eu tinha um amor romântico pelaquela criança. Quando eu decidi ter um filho só, todo mundo falava assim, quem tem um não tem nenhum, hein? A hora que ele casar, ele vai para casa da nora. A avó mais legal é sempre a avó materna. Então, quando ele nasceu, eu fiz uma promessa para Nossa Senhora. Para que ele casasse com uma mulher órfã. Gente, meus problemas estavam resolvidos. O Natal ia ser na minha casa. A avó mais legal ia ser eu, porque eu ia ser a única. Esse era o meu grande problema com aquele menino cis hétero, a perspectiva. Porque nós, de classe média, no Serasa, brancos, não tinha nenhum atravessamento. A minha menina, no dia 10 de abril deste ano, apanhou na escola, eu precisei levar ela no IML. A minha menina já foi violentada em 5 escolas diferentes. Ela tem 10 anos, ela está indo para a 6ª escola. A minha menina chorou, porque a gente não vai poder fazer festa de aniversário para ela esse ano, porque ela não tem amiguinhos para convidar. Pela primeira vez, ela não tem uma festa de aniversário. A minha menina já foi chamada de menos menina em vários lugares. A minha menina tem uma expectativa de vida diferente. A minha menina, eu não posso ser romântica com ela. Pela minha menina, eu tenho que lutar. E a minha promessa para Nossa Senhora é que, pelo menos, ela chegue viva. Eu já não me importo onde vai ser o Natal. Eu já não me importo que, se ela quiser ter filhos, aonde esses filhos vão, se eles vão gostar mais da avó do outro lado ou minha. Eu só quero que ela termine sempre o dia viva. E é muito cruel essa maternidade da sobrevivência. Essa maternidade que não pode mais ser fútil, mas que tem que ser, 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 tem
mas ela tem que ser de sobrevivência. Eu não posso mais sonhar com futilidades. Eu tenho que sonhar com direitos. Eu tenho que vir para uma militância. Eu tenho que construir esses direitos, porque não tem nada para minha filha. E nessa perspectiva que eu falo em construir direitos, eu reverencio hoje esse evento, porque ele é muito corajoso. Nós articulamos com o Conselho Federal de Psicologia há 4 anos e nunca conseguimos mais que uma reunião e um copinho de café. E hoje aqui isso é história. Hoje aqui a gente constrói direitos, hoje aqui a gente fala. E eu, enquanto mãe, enquanto presidente da ONG, que represento mais de 800 famílias, falo, por favor, estudem, se especializem e nos acolham, nos ajudem a manter os nossos filhos, filhas e filhos vivos. Obrigada. E foi assim, conhecendo a história da Tamires, que eu cheguei até o trabalho com crianças trans. Eu sou Vinícius Mota, sou psicólogo, sou um homem branco, bissexual, trabalhador. Estou usando uma calça jeans, uma blusa branca, uma camisa por cima, o cabelo raspadinho, recentemente. E, primeiramente, eu peço licença aos mais velhos, a quem passou antes de mim. Deixo um axé bem gostoso nessa sexta-feira para a gente começar. E foi lendo a história da Tamires e vendo que ser uma pessoa LGBT, que ser um psicólogo formado há 15 anos, não me dava conhecimento suficiente nenhum para trabalhar com essa pauta. Eu sou psicólogo escolar aqui do GDF e, na pandemia, chegou uma estudante de 7 anos, matriculado na escola que eu trabalhava, e a família, bem informada, fez uso do nome social. E aí, quando a secretaria recebeu esse nome social, a secretaria, e agora, o que eu faço? Chamo o psicólogo. Aí o psicólogo não sabia também, ele não tinha a menor ideia do que fazia, né? E aí foi quando eu conheci o trabalho da Tamires, li o livro dela, e mais do que esses relatos, tem muita coisa lá também que sensibiliza. E aí eu vi que eu precisava estudar muito, porque minha maior pergunta era: quem cuida da criança e do adolescente trans? Quem cuida desse estudante no nosso ambiente escolar? Quais são as garantias? Só falar que ele evadiu da escola, né? Para a gente é muito fácil, é muito cômodo, né? E aí foi quando fui atrás, estudei, e aí, coincidentemente, eu me deparei com esse trabalho da Jaqueline, que ela citou aqui mais cedo, que fala da memória de pessoas trans. E a partir desse estudo da Jaqueline de memórias, eu falei: uai, vamos fazer esse negócio agora? A vivência de agora? Como que é um estudante trans hoje na rede pública do Distrito Federal? E aí fui atrás, fiz uma especialização, depois veio um mestrado, e aí a pesquisa de mestrado ela é justamente isso. Como que um estudante trans se percebe dentro do ambiente escolar hoje? Tive o prazer da Jaqueline estar tanto na qualificação quanto na defesa, e são relatos difíceis. Assim, aqui a gente tem o relato da Tamires, a gente tem os relatos dentro do ambiente de consultório, e na escola não é diferente, né? Carregada de violência, carregada de preconceito, de exclusão, né? Então, foi um momento onde essa pesquisa se desenvolveu de forma 100% participativa. Então, desde a construção dos temas que eles iriam conversar até a análise dos resultados, foi tudo feito por eles. Eu ali fui só um mediador. E aí eles trouxeram sobre o que eles queriam falar dentro dessa escola. E aí a gente consegue perceber que a gente, né, adulto, cisgênero, a gente está muito distante do que o estudante quer. Então eles queriam falar ali sobre garantia de direitos básicos, sobre usar o nome social na escola, sobre o banheiro, sobre a enturmação, sobre a questão do uniforme, que aqui a gente tem algumas escolas militarizadas que impõem alguma questão de vestimenta para os nossos estudantes, conforme, né, esse binarismo que a gente tem. E aí eles trouxeram pontos específicos também, a relação familiar. E quando eles falam sobre a relação familiar, eles trouxeram um tema interessante que me chamou a atenção, porque para participar da pesquisa, os pais tiveram que autorizar. Então, eu tive um grupo que minimamente tinha uma família que acolhia, né? E isso foi um tema de discussão. Porque chegou para o debate deles que essa família que acolhe não respeita,
Nenhum dos familiares chamavam eles pelo nome, tratavam nos pronomes, mas para eles, pelos fatos de não ter sido colocado para fora de casa, eles tinham essa leitura de que aquela família era uma família acolhedora. Então, o nome eu me viro com isso depois, mas hoje a minha família me acolhe, ela está aqui, ela aceitou eu participar da pesquisa, né? Então foi um dado que me chamou bastante atenção. E uma outra coisa também que foi marcante é quando uma das participantes, que é uma travesti, ela usa de uma música, o tema do encontro era uma música, e ela fala que o amor não é para travesti, né? E a partir disso a gente entra na questão dos relacionamentos e dos afetos, né? Um grupo de adolescentes, e a gente já consegue perceber o distanciamento, o abandono social, a fetichização desses corpos, né? Vai tudo muito bem, até saber que é trans, né? E aí eu lembro do livro da Letícia Nascimento, que ela fala muito sobre a passabilidade, né? A problemática da passabilidade. Ela te traz segurança até certo ponto, né? E nos relacionamentos eles trazem também esse desconforto. Todo mundo me trata muito bem, o relacionamento está indo tudo muito bem, até ter a questão da sexualidade, da identidade de gênero. E aí, por fim, esse grupo eles construiu um guia de recomendação para a escola, para os professores, para os colegas, para a gente tentar deixar esse ambiente escolar um pouco mais inclusivo e mais acessível para estudantes trans. E aí esse desafio tem sido feito, né, agora, de rodar as escolas do Distrito Federal. A pesquisa virou um livro, não é propaganda. Não é propaganda, mas virou um livro, Adolescências Trans, Narrativas de Diversidade, Acolhimento e Exclusão. E aí o último capítulo do livro é quando esses estudantes trazem o que eles querem, o que precisa. O professor precisa de capacitação, não adianta chegar na escola com palestra, porque isso não faz sentido. Eles disseram, e eu só concordei. E eu fui super fiel, né? E eles trouxeram mais outras questões também, como perguntar, como garantir a segurança, naturalizar a discussão de gênero e sexualidade o ano todo, não é só maio, não é só junho, né? E aí entra a minha birra com os meses temáticos, né? O janeiro branco, e aí a gente vem essa problemática dos meses. E foi um trabalho muito gratificante, porque essa vivência real, próxima dos estudantes, fortalece o nosso trabalho, né? E aí vai capacitando cada vez mais, vai trazendo um pouco mais de segurança e essa continuidade, essa necessidade de continuar os nossos estudos. Hoje eu estou à frente, junto com a Tamires, da diretoria da ONG, na parte de saúde mental, e o nosso desafio é encontrar profissionais pelo Brasil capacitados, como a Dani disse, para poder a gente fazer encaminhamento, porque chega uma família para a gente no Acre, e é um caso real, chega uma família para a gente no Acre precisando de um psicólogo, gente, não dá para encaminhar para qualquer um. O Conselho Tutelar, nem de depois de muita coisa, né? Mas para um psicólogo também. Então, hoje, esse tem sido um dos trabalhos, um dos desafios da ONG, da gente fazer esse levantamento de profissionais capacitados para poder receber as nossas famílias, para que não se repita a história da Tamires. No mais, muito obrigado, fico à disposição, e é isso. Tá ligado? Tá ligado. Só fazer uma breve audiodescrição primeiro. Me chamo Zeca Caru de Paula, eu tenho um cavanhaque, estou de óculos marrons, redondos, cabelo comprido, castanho, estou com uma calça jeans azul clara e uma camisa, que eu não sei que cor é essa. Um bege. Um bege? Então tá bom. Jaqueline já me apresentou, né? Sou psicólogo, psicanalista, enfim, componho o plenário, sou doutorando em psicologia clínica e estou atravessado pela transgeneridade. Sou uma pessoa... eu vou colocar nos termos que me agradam, né? Que me entendo e sou atravessado nesse mundo pelo marcador da transmasculinidade, da não binariedade. Logo, eu não sou um homem trans. Isso me parece muito importante de marcar politicamente. Eu não sou um homem trans, sou uma pessoa e estou uma pessoa transmasculina não binária. Eu imagino que isso que eu acabei de dizer também é muito difícil, inclusive para o próprio movimento, para os psicólogos, inclusive para os psicólogos que trabalham com esse tema. Não é mesmo? Às vezes os psicólogos entendem o beabá dentro da binariedade, quando muito vai dizer, existe travesti, mulher trans e homem trans.
né? Mas eu não vou nem entrar nesse mérito, porque eu já sei que a situação ainda mais... O problema está muito mais... Está um pouco antes, né? Mas eu queria fazer uma fala e juntar com algumas das coisas que vocês trouxeram e que eu avalio importante. Tem psicólogos aqui, além do pessoal do plenário? Eu preciso, né, saber, né, de quem se trata. Bom, eu imagino que se vocês estão aqui, de algum modo, vocês têm alguma proximidade com a pauta. A minha pergunta e a minha questão é se essa proximidade é no campo político, no campo do movimento social ou no campo da prática clínica de vocês, inclusive no campo de pesquisa. Porque isso são duas coisas diferentes. E eu acho importante colocar essa diferença, não porque elas não podem ser juntas e se aglutinar, né? Evidentemente. Mas é porque elas exigem de nós práticas distintas. Elas exigem de nós escutas distintas, compreensões e leituras distintas. Isso precisa ser dito. Porque às vezes tem psicólogos mal informados, que não estão capacitados, isso é evidente. Né? A sua experiência, inclusive, dá muita notícia disso, e em muitas pautas, em muitas questões, a gente vê isso marcado, não é mesmo? Você diz de uma profissional com muito diploma, mas que eu fico me perguntando, será que ela teria alguma dimensão do que se trata gênero no contexto brasileiro? E eu não estou falando nem só de transgeneridade, tá bom, gente? Eu estou falando de gênero. Gênero, raça, como isso se dá no cenário brasileiro, como isso impacta as nossas referências técnicas, como isso impacta as nossas referências de leitura. Então, e eu acho que isso é importante porque não basta o psicólogo ir lá e se informar qual é a diferença entre travesti e mulher trans, a diferença entre homem trans e transmasculino, a diferença entre identidades trans binárias e identidades trans não binárias, a diferença da narrativa da percepção de si da infância, quando se narra uma pessoa trans ou quando dá notícias. Não basta isso. Não basta. Talvez para a sociedade civil isso seja o que seja necessário de nos contar, mas ao psicólogo é, sobretudo, e ainda mais importante, entender o contexto social, político, histórico, econômico, racial em que isso está inserido hoje no Brasil. E vocês podem me perguntar assim, mas, Caru, a gente está falando de infâncias e crianças trans, o que isso tem a ver com raça, o que isso tem a ver com classe? Me parece muito evidente, né? Eu até... diria assim, não pensar essa especificidade no território brasileiro sem considerar raça é um problema ético-clínico ao psicólogo. Não é mesmo? Vocês estão concordando comigo? Eu imagino que sim. E eu digo isso adicionando mais um problema, né? Que é, se o Brasil é um país marcado pela violência colonial, porque é, né? A gente, muitos pesquisadores, quem se debruça nesse tema sabe que o modo como o gênero organiza a nossa sociedade hoje está pautada na violência colonial. Né, gente? Quem estuda isso, está navegado por isso, sabe que é disso que se trata. Então, a gente pode entender o gênero, como muitos pesquisadores já estão tratando disso, como um fenômeno social e político. Né? E eu estou dizendo isso tudo porque quando a gente vai pensar a dimensão das infâncias, isso é uma fala que eu já fiz algumas vezes tratando das infâncias, e é curioso, sempre me perguntam a respeito delas, eu digo assim, eu espero fielmente que as infâncias e as adolescências possam dizer de si e experimentar a vida sem necessariamente passar pela provação que a gente passou. E o que isso significa na prática, né? Escutar ativamente a singularidade e o repertório que essas infâncias têm para dizer de si. Se o repertório, gente, eu vou dizer melhor, o repertório está sempre alocado num tempo histórico. Está sempre alocado num tempo histórico. Deste modo, não nos cabe discutir, existe ou não existe criança trans, vocês entendem? Porque o conservadorismo vai dizer, não existe. Por que eles vão dizer isso? Porque eles estão galgados e pautados uma lógica de cientificista que, no geral, é racialmente racista, colonial, branca, que sustenta uma historicidade da ciência. Me parece muito importante que a gente não fique disputando, né? O fato é, as crianças estão se narrando assim. As famílias estão vivendo isso. As famílias estão percebendo, atravessadas pelos lutos, pelas memórias, pelo que desejou e pelo que não desejou. Isso é real. Esse é o dado de realidade que importa ao psicólogo escutar e se haver.
Agora, se vai haver um campo de pesquisa que vai se dedicar aos... Bom, nem vou citar, porque aí a gente vai entrar numa outra seara e não importa tanto aqui. Mas o fato é, como é que a gente escuta a singularidade das infâncias e das adolescências, considerando o tempo histórico, e que não cabe a nós, psicólogos, discutirmos a veracidade da narrativa da criança a respeito da própria vida. Porque isso só é possível de ser feito numa perspectiva e numa prática antiética. E por que é antiética? Eu vou dizer isso nesses termos, né, para os psicólogos, porque não cabe ao psicólogo dizer se a narrativa da criança é verdade ou não. É preciso escutá-la. É preciso considerar, é preciso ver como isso impacta a vida dela, como isso impacta a vida familiar, como isso impacta na escola. É evidente que alguns psicólogos e algumas práticas a gente vai ter que se haver com qual é o impacto disso materialmente. Que eu acho que é um pouco do que você estava tratando, né? Materialmente, como é que acessa a escola, como é que acessa ao banheiro, como é que é respeitado, quais direitos são sustentados. Isso, evidentemente, faz parte do processo. O que eu estou provocando aqui é uma outra dimensão ainda do que a gente está discutindo aqui, de como é que a gente garante que escutar essas infâncias é fazer o nosso trabalho ético. Isso eu estou dizendo para os psicólogos. Esse é o mínimo do nosso trabalho. Um psicólogo que não consegue escutar ativamente e com qualidade essas infâncias, né, validando o processo que está sendo narrado, que está sendo experimentado, eu ouso dizer que é um psicólogo que não está cumprindo com o seu dever ético. Que não sustenta a opacidade, que não sustenta a diferença, que não sustenta a ambiguidade do próprio caso. Eu gosto de algumas proposições da Sofia Fávero, que imagino que vocês conheçam, né? E Sofia vai escutando várias infâncias, né? Vários casos, várias questões. E ela vai contando assim, né? Chega uma criança, um menino, né? Até então identificado ali com essa generalidade, o que eu também acho que é uma questão, porque a priori, gente, o gênero quem bota na gente é o outro, né? A priori, quem bota o gênero na gente é o outro. Por isso é fundamental que as crianças e nós todos, enquanto, né, vamos crescendo, possamos nos autorizar sem que o outro diga pra gente o que a gente é ou o que a gente não é. Isso me parece muito ético. Isso, inclusive, diminui o sofrimento psíquico, se a gente autoriza cada um de nós a narrar, inclusive, por que não deixar que as crianças narrem o dizer de si? Aí Sofia tá num caso, e aí a criança, o menino... Os pais, parece, pelo caso que ela vai contando, os pais compraram uma saia ou uma cauda de sereia, e a criança gostava de usar a cauda de sereia, né? E aí os pais saem correndo para o ambulatório psicólogo, falando, meu filho é trans, nananana. E a criança devolve para ela assim, não, eu só queria usar a cauda. Eu só queria usar a cauda. Assim, né? O que eu estou dizendo, gente, assim, também como que a gente dá... Isso não quer dizer que essa criança não deva ser escutada e que o psicólogo que escute essa criança não tem que ter dimensão de gênero. Porque para escutar o que essa criança disse e não entrar na angústia dos pais, porque conforme isso vira uma realidade, isso também passa a compor um pânico moral dos pais. Meu Deus, meu filho vai ser trans? Minha filha vai ser trans? Isso dá medo, isso dá angústia, isso preocupa. Você falou, nenhum pai, nenhuma mãe deseja ter um filho trans ou uma filha trans. Eu usaria de dizer que os pais cis. Porque os pais trans, assim, meu bem, estão desejando ter crianças trans, estão desejando construir outros modos, já, porque a gente está aqui, está tendo filho, está criando família, estão parindo, trans masculino engravidando, trans masculino parindo. Então, assim, a gente já está aqui, né, fazendo corre, e isso já está sendo desejado e esperado. E aí, por fim, acho que eu estou me estendendo assim na fala, mas é porque eu acho que é importante marcar essas distinções de proposições. Porque aqui também, a gente também está falando para os psicólogos, né? A gente está falando para as famílias, mas também para os psicólogos. E a gente tem que se atentar às finesses da nossa prática. Não basta a gente dizer que existem crianças trans, é preciso entender o contexto social-político, do gênero, da raça, da onde que se efetiva a ideia de que gênero está dado como realidade biológica. Isso vai fazer diferença na nossa escuta. Compreender isso. E aí, por fim, eu queria citar uma fala do Krenak, que eu acho muito importante, porque se o Brasil é marcado pela violência colonial, é preciso, então, escutar outros povos e outros modos de vida que já dão notícias de modos de organização da vida para fora da organização do gênero. Porque se a gente não compor isso na escuta das infâncias, a gente vai, de novo, repetir violência colonial. E eu acho que a gente não pode querer cuidar de um descobrindo o outro, né, gente? Isso é uma exigência ética do nosso fazer. E o Krenak, ele vai dar uma notícia para a gente de que
as infâncias, elas não nascem para... As crianças não nascem para serem feitas. Elas já nascem tendo condições de dar notícias de si. Isso não significa que a coisa está pronta. Isso não significa que a coisa está dada. Significa que cada um de nós, ao nascer, tem condições de narrar ao seu modo e o seu repertório, nem que seja no grito e no choro, o que topa e o que não topa, o que banca, o que sente, o que não gosta. Né? E eu vou fazer uma fala que pode ser polêmica, mas assim, quem já está comigo sabe que eu sou um pouco polêmica eventualmente, mas eu estou dizendo exclusivamente da minha experiência. Tá? Da minha experiência. Eu não nasci trans. Eu não nasci trans. Mas é porque eu também não nasci cis. Eu não nasci cis. Porque para eu ter nascido cis, eu vou ter que corroborar com a ideia da fantasia, da cisgeneridade, como sendo uma experiência obrigatória de todo aquele corpo que nasce. E para mim isso é narrativa colonial. Não é o que atravessa o meu corpo. Então, não é que eu escolhi ser trans na medida assim... porque a gente fala, a pessoa escolheu ser trans, então significa que ela pode não escolher isso, né? Eu sei que essa narrativa é a narrativa... Inclusive, quem acha que ao dizer isso, escutar isso, é porque não quer escutar do que está sendo tratado. Daí é um problema de escuta do outro. É importante dar o problema ao outro e não pegar ele pra gente. Isso também é uma posição ética política. Então, não é que eu escolhi ser trans, mas eu escolhi não corroborar com a narrativa fantasiosa do outro a respeito do meu corpo. E no momento que eu faço isso, a cisgeneridade enlouquece. Porque quem de fato constrói uma narrativa de imposição de gênero é a ideia do sexo biológico como algo que organiza a experiência de gênero de maneira direta e verdadeira. Então, acho que a gente tem um problema gigantesco. Eu sei que eu fiz uma fala longa, mas que eu acho que politicamente, né, e marcando a importância desse evento, e também a característica desse plenário, é o nosso primeiro evento. Não é plenário? É o nosso primeiro... Inclusive, gente, boa parte do nosso plenário, marcado por uma maioria de pessoas cis, está presente. Vieram nos escutar. Não abriram mão de estar com a gente. No nosso primeiro evento, com um tempo muito apertado para criar condições disso. Então eu agradeço o plenário. Não, assim, você está agradecendo as pessoas cis? Não, não é isso. Eu estou agradecendo um plenário que bancou, sustentou um tema que é difícil. Um tema que é caro. Isso não são todas as pessoas que bancam. Então eu agradeço minhas colegas de plenário por bancarem com radicalidade, com coragem, estarem com a gente hoje e nos escutarem. É isso. Acho que dizer para vocês que cada tempo histórico enfrenta um desafio diferente, né? E aí lembrar que o Conselho Federal de Psicologia é um espaço de representação da psicologia brasileira que há muitas décadas tem lutado pelo direito das pessoas LGBTQI+. A gente tem um marco na década de 90, em 89, a Resolução 099, que faz com que a gente consiga, na nossa sociedade, proibir terapias de reversão. Vejam, elas não deixaram de existir. Mas a gente tem uma sustentação em relação à proibição, a falar sobre os nossos profissionais. Em 2018, a gente teve a resolução que vai falar sobre a existência de pessoas trans e travestis e que não seremos nós que iremos validar. Elas têm o direito de autodeterminarem as suas vidas, as suas identidades. Dentro do Supremo Conselho, desde 2011, a gente tem algo que foi a resposta daquele momento, mas a gente tem o uso do nome social na nossa carteirinha, que era ainda emitida em papel e tal. Mas é algo que é para validar direitos, para validar a existência. Acho que a gente precisa lembrar disso. E bem diferente do Conselho Federal de Medicina, nós estamos aqui para dizer que sim, existências trans, elas permeiam as infâncias e adolescências. E nós queremos ouvir isso, trabalhar com isso, cuidar, acolher essa subjetividade. E para encerrar, dizer para vocês que, sim, aqui está o plenário 2.0. Contem com a gente.
É a primeira vez numa instituição que tem mais de 50 anos que nós contamos com a participação de pessoas trans e de pessoas com deficiência. Quem está aqui, ó, é um homem com deficiência visual e que tem ideia e também LGBT, né, Cris? Treinando tudo sua vida aqui. Faz parte da nossa comunidade. Mas o que é importante? O que nos fez chegar aqui é a força coletiva. Foi aquela pessoa lá atrás que permitiu que a gente pudesse estudar, mas também como resultado de política pública. E nós vivemos um momento em que a política pública de educação tem enfrentado o desafio de acolher pessoas trans. Posso dizer que existe uma prática institucional do Conselho Federal de Psicologia, da qual nós aqui, Vanessa Pereira, Eliane, Miriam, que já fomos de conselhos antes de chegar no Conselho Federal de Psicologia, a gente tem auxiliado a instituir. E acho que vale também lembrar, Prêmio João Nery. Prêmio João Nery dedicado a reconhecer práticas profissionais de pessoas psicólogas que trabalham para validar, para incentivar ou ampliar a dignidade de pessoas trans e travestis. Bem, aí vou assumir um compromisso público, né? Vamos fazer o próximo? Vamos fazer junto? Vamos chamar a BEP? Porque se a gente quer falar de formação, vamos chamar as nossas entidades? Então, acho que é isso, vamos destacar. Já que não fazem por nós, vamos mostrar que está fazendo direito. Vamos mostrar onde a gente existe, quais são as alternativas para ter um mundo que sejamos todas respeitadas. Muito obrigada por vocês estarem aqui hoje.